Os impactos com as enchentes no Rio Grande do Sul já são sentidos na pecuária de corte e leiteira. Problemas na logística, pastagens alagadas e manejo dos rebanhos são alguns dos desafios daqui para frente. Vamos entender a realidade dos produtores com Júlio Barcelos, professor titular do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, telespectadores do AgroMais. E realmente, como você já contextualizou, é uma situação bastante dramática no Rio Grande do Sul. Pois, e a gente está acompanhando desde o início essa situação, inclusive estendo aí a solidariedade a você e a todos, né, gaúchos nesse momento, passando imagens dos animais sendo levados pelas enxurradas, né? Então, assim, muito produtor teve perda, né, do rebanho, mas não é só isso, né? Porque isso afeta todo um estado, toda uma produção. Embora ele não tenha perdido, talvez, o animal, a produção vai ser comprometida, né? Sim, esta região que foi atingida que está sendo atingida por todas estas enchentes, ela tem um rebanho de aproximadamente 3 milhões de cabeças, que estão basicamente envolvidas na produção de leite ou em produções mais intensivas, que são os confinamentos. Esses produtores estão sendo extremamente prejudicados por toda esta estrutura de alimentação do gado, do escoamento da produção e também da chegada de insumos necessários para viabilizar essa produção. Naturalmente, além da perda de muitos animais e da perda de produtividade. Inclusive, já tivemos o início de campanhas agora de doação de alimentos para os animais. Várias empresas estão colocando feno, silagem, rações para as zonas mais atingidas. Então, é um evento inusitado e que afeta tremendamente um setor produtivo representado pela pecuária de corte e pela pecuária de leite. Pois é, inclusive, professor, nós tivemos aí também os frigoríficos, né, suspendendo as atividades, o que a gente vê um dano no mercado, né? A gente já vê que realmente isso impacta na exportação. A carne do Rio Grande do Sul é muito valorizada, né? Isso também vai ter reflexos no preço. Então, quer dizer, aos poucos a gente vai vendo o resultado, né? Os efeitos, eles serão de médio e longo prazos, porque afeta toda uma matriz de produção. O setor de leite, por exemplo, que já vinha com uma crise relacionada à questão tributária e às grandes importações do Mercosul, vai agora se deparar com mais este evento de natureza negativa. E principalmente porque a região atingida é onde estão as principais bacias leiteiras do estado do Rio Grande do Sul. Nele temos um grande rebanho, temos os principais produtores e a grande dificuldade é que são produtores de pequeno e médio porte e que estão nas margens desses rios que são os grandes causadores da enchente que estamos vivendo hoje em Porto Alegre. Professor, eu fico assim pensando, né? A gente tem repercutido muito essa situação com diversos especialistas, diversos segmentos, mas nesse caso da carne, a gente também a gente pensa no solo, né, nas pastagens, o solo encharcado, isso tudo vai demandar realmente de tempo e um custo, né? Porque recuperar no caso das plantações, para que então possa ter um alimento adequado para o rebanho, e também o animal crescer bem desenvolvido, todo esse impacto realmente também será sentido, né? Sem dúvida. Sim, porque há um aumento no custo necessário para readequar os sistemas produtivos. Todas as atividades mitigatórias neste momento, elas passam por questões quase que estruturais.
a erosão do solo, porque foram volumes, precipitações pluviométricas muito acima das normais há mais de 50 anos. Então, isso produz, praticamente, pastagens foram destruídas pelos alagamentos. E tudo isso nós já estamos praticamente no início da estação de inverno, e tem mais um agravante. A partir do final do mês de maio, os prognósticos climáticos apontam para o início de uma seca. Então, entrar no inverno com boa parte daquilo que tinha sido planejado tendo sido destruído, e ainda uma possibilidade de um inverno bastante rigoroso, com muitas geadas e seco, vai agravar e vai repercutir no nível de oferta de produtos de origem animal de uma maneira geral. Leite, carne, ovos, enfim, tudo isso será tremendamente impactado e, com certeza, poderá influenciar na gôndola para o consumidor final. Professor, mais uma questão também que é bem levantada é a falta de estrutura nas próprias indústrias, né? Então, até o setor, se a gente não vai ter produção, o escoamento vai ficar comprometido e a indústria também já está danificada. Com isso, altera-se também um comércio, né? E é inevitável que realmente os prejuízos ocorram e que é por isso que precisa tanto de uma ajuda, seja do governo estadual, do federal, nesse sentido financeiro, né? Sim, é importante que todos entendam, que nos acompanham neste programa de uma audiência nacional, de que boa parte da produção agrícola no estado do Rio Grande do Sul, principalmente o arroz e a soja neste momento, são produtos que não têm uma capacidade de estocagem e armazenamento o suficiente. Então, boa parte dessa produção está sobre rodas, indo para os portos, indo para outros destinos, seja de beneficiamento, seja de exportação. E os principais canais de escoamento, os transportes rodoviários são os de maiores prejuízos nesta enchente. As principais rodovias que cortam o estado de leste a oeste, de norte a sul, e todas as suas transversais estão interrompidas para caminhões que transportam isso principalmente em direção ao Rio Grande. Então, tudo isso vai repercutir esse produto, ou ele deixou de ser colhido, ou ele não foi comercializado, porque não tivemos rodovias para chegar até os pontos de comercialização, ou em algumas situações ele está armazenado em silos que também estão sendo atingidos, em unidades de armazenamento que também estão sendo atingidas pela cheia. Então, nós vemos nos recuperando de 3 anos de estiagens muito fortes, que prejudicou muito a agropecuária do Rio Grande do Sul, e este ano que tivemos uma estação muito favorável, uma primavera e verão com boas precipitações, temperaturas, luminosidade. Agora, neste outono, temos esta catástrofe que, naturalmente, e temos que ter a maior preocupação com as pessoas, com a sociedade, mas, paralelo a isso, e faz parte, inclusive, da geração de riquezas, que será fundamental para a recuperação do Estado. A recuperação do Estado do Rio Grande do Sul vai passar pela geração de riquezas, e o agro é o grande motor propulsor de divisas, de riquezas e de geração de empregos em nosso Estado. Está aí, professor titular do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Júlio Barcelos, falando com a gente sobre essa situação na pecuária gaúcha, que, sem dúvida, vai sentir os impactos dessas enchentes, mas os produtores são hábeis, né, conhecedores dessa atividade. A gente presta toda assistência, solidariedade para que esse setor realmente cresça novamente, né, se recupere o quanto antes e que todos possam ter dias melhores
por aí. Muito obrigado, professor, e um bom fim de semana.